Sejam bem-vindos ao Luta News. Hoje vamos falar sobre Mauricio Ruff expõe nova teoria sobre derrota de Alex Poatan no UFC 313. Magomed Ankalaev detona e fala sobre revanche com Alex Poatan após declaração de Joe Rogan. Ilia Topuria revela novo apelido antes de estreia no peso leve. E por último, Joe Rogan critica Dana White e UFC por investir em slap fighting em vez de kickboxing. Então, bora de notícias. 2 semanas após o UFC 313, realizado em 8 de março, as discussões em torno da derrota de Alex Poatan para Magomed Ankalaev continuam a ganhar força. O brasileiro perdeu o cinturão dos meio pesados por decisão unânime dos juízes, e seu desempenho tem sido analisado por diversos especialistas, incluindo Mauricio Ruff. Ruff, que brilhou no mesmo evento ao nocautear King Green de forma espetacular, deu sua opinião sobre a performance de Poatan. Segundo ele, o ex-campeão não perdeu a luta por medo de quedas, mas sim por estar sem ritmo de luta. Abre aspas. Ele não perdeu a luta por pensar muito em queda ou algo assim. O Alex perdeu porque estava sem ritmo. Acredito que só por isso, declarou Ruff em entrevista ao ConnectCast. O lutador explicou que estar mentalmente e fisicamente alinhado no dia da luta é essencial, e pequenos fatores podem impactar diretamente o desempenho de qualquer atleta, e continuou. Não estou dizendo que ele não treinou ou que não estava preparado para trocar golpes, mas quem está de fora não entende o que é estar ali dentro. Se você não dorme bem ou teve um dia exaustivo, isso afeta a sua performance. Todos somos seres humanos e quando essas coisas acontecem, você trava ali em cima, acrescentou. A vitória de Magomed Ankalaev encerrou a impressionante sequência de 5 triunfos consecutivos de Poatan no UFC, solidificou o russo como um dos lutadores mais técnicos da divisão. Com um jogo sólido de pressão, controle no clinch e precisão nos golpes, Ankalaev ampliou sua invencibilidade para 12 lutas, consolidando-se como o novo rei dos meio pesados. Se vocês concordam, deixem nos comentários e vejam a entrevista completa de Mauricio Ruff no canal ConnectCast, vou deixar o link na descrição. Agora vamos ver o que disse Ankalaev após rumores sobre Poatan estar lesionado. Magomed Ankalaev não ficou satisfeito com as recentes declarações de Joe Rogan sobre a condição física de Alex Poatan antes do confronto no UFC 313. No evento realizado em 8 de março, Ankalaev encerrou o reinado de Pereira ao vencer por decisão unânime, conquistando o cinturão dos meio pesados. No entanto, o desempenho abaixo do esperado do brasileiro gerou questionamentos de Rogan e do também comentarista John Anik, que sugeriram que algo poderia estar afetando as performances do ex-campeão. Poucas semanas após a luta, Joe Rogan afirmou em seu podcast que Alex Poatan entrou no octógono com uma mão quebrada e sintomas de norovírus, uma infecção viral que já havia tirado 2 lutadores do card. Em resposta, Ankalaev se manifestou em seu perfil na plataforma X, antigo Twitter, confirmando que já aceitou a revanche para agosto, mas criticou a justificativa de Rogan. Joe Rogan mencionou que a equipe do Alex disse que ele lutou com a mão quebrada e norovírus. Quando os lutadores entram no octógono, ninguém está 100%. Me ofereceram a revanche em agosto e eu aceitei. Se ele não estiver pronto, lutarei contra quem for o próximo. Isso não importa pra mim, completou o campeão. Se Alex Poatan decidir não aceitar a revanche em agosto, Carlos Ulberg surge como um forte candidato ao próximo title shot. No último sábado, no UFC Londres, Ulberg venceu Jan Blachowicz por decisão dos juízes, alcançando uma impressionante sequência de 8 vitórias consecutivas. Após o evento, Ankalaev reconheceu a performance do neozelandês, mas deixou claro que Poatan ainda é o desafiante mais merecedor do próximo combate. Por enquanto, o cenário mais provável é a revanche entre Magomed Ankalaev e Alex Poatan no segundo semestre. Mas caso o brasileiro precise de mais tempo para se recuperar, o atual campeão já está preparado para enfrentar qualquer outro adversário da divisão. Vocês concordam com Ankalaev? Deixe nos comentários. Agora vamos mudar um pouco de categoria e falar sobre Topuria. Ilia Topuria, que decidiu abrir mão do cinturão dos penas para subir a divisão dos leves no UFC, revelou seu novo apelido em uma cerimônia especial realizada em Toledo, Espanha, na última terça-feira. Conhecido como El Matador ao longo de sua carreira, o lutador agora adotará o nome La Leyenda, que em espanhol significa a lenda. Durante o evento, onde foi homenageado com uma rua batizada com seu nome chamada Paseo Ilia Topuria, o astro explicou o motivo da mudança e reafirmou sua mentalidade vencedora, abre aspas. O matador me acompanhou durante toda a minha carreira esportiva e me levou até aqui. Sempre digo, você precisa acreditar para ver. Eu acredito primeiro e depois vejo. Por isso, o apelido que me acompanhará em minhas próximas lutas será La Leyenda. O lutador de origem georgiana e espanhola teve um 2024 impressionante, com 2 vitórias históricas. Em fevereiro, no UFC 298, ele conquistou o cinturão dos penas ao nocautear Alexander Volkanovski
de forma espetacular. Em outubro, no UFC 308, Topuria fez história novamente ao se tornar o primeiro atleta a vencer Max Holloway por nocaute técnico em uma defesa dominante de título. Com a decisão de subir para o peso leve, Dana White, CEO do UFC, anunciou que o cinturão vago dos penas será disputado entre Alexander Volkanovski e o ascendente Diego Lopes no UFC 314, marcado para o dia 12 de abril, em Miami. Agora, como La Leyenda, Topuria entra em uma das divisões mais competitivas do UFC e promete buscar mais um cinturão para consolidar sua trajetória como uma verdadeira lenda do esporte. E o que vocês acharam do novo apelido? E será que veremos Topuria ser campeão desse peso também? Deixem nos comentários. Agora vamos ver o que disse Joe Rogan sobre o UFC e Dana White. Joe Rogan não escondeu sua insatisfação com a decisão do UFC e do CEO Dana White de priorizar o slap fighting, luta de tapa, em vez de investir em kickboxing. Desde o lançamento oficial da Power Slap em 2022, White tem promovido a liga com eventos no UFC Apex e em locais de prestígio como Abu Dhabi e Arábia Saudita. O dirigente chegou a afirmar que a modalidade poderia se tornar maior que o próprio UFC, declaração que não convenceu o comentarista. Durante o Fight Companion do UFC Fight Night 255, Rogan deixou claro que discorda da escolha de Dana White e acredita que o kickboxing teria muito mais potencial de crescimento. Abre aspas. Acho que o UFC errou feio ao investir no slap fighting. Eu digo há anos, vocês deveriam entrar no kickboxing. Se você gosta de lutas em pé, não é como nos velhos tempos, quando o kickboxing era entediante. Hoje, os nocautes são insanos. Kickboxing com luvas de MMA em um octógono seria gigante. Deveriam criar um segmento só de trocação no UFC. Rogan também destacou o Glory Kickboxing, uma das principais organizações da modalidade, elogiando o alto nível dos atletas. Para ele, a falta de popularidade do evento não reflete a qualidade das lutas. Abre aspas. Eu assisto ao Glory o tempo todo. É empolgante, mas ninguém está assistindo, ninguém sabe quem são esses lutadores, lamentou. Vale lembrar que o Glory revelou dois dos maiores nomes da história recente do UFC, Israel Adesanya e Alex Pereira, ambos ex-campeões que migraram com sucesso do kickboxing para o MMA. Outros talentos, como Artem Vakhtov, também estão seguindo o mesmo caminho em busca de glória no octógono. Apesar da polêmica em torno do slap fighting, o UFC continua expandindo sua atuação em outras áreas do esporte. Recentemente, a organização assinou um contrato exclusivo com o pentacampeão mundial de jiu-jitsu Mike Musumeci, cujas lutas agora são transmitidas no UFC Fight Pass. Além disso, Dana White e a empresa TKO firmaram parceria com Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, para lançar uma nova promoção de boxe, consolidando ainda mais a presença do UFC em diversos esportes de combate. E vocês concordam com Joe Rogan? Deixem nos comentários. Obrigado por assistirem, deixem o like e se inscrevam no canal. Até mais.